Olá, meus queridos irmãos em Cristo, louvado seja Deus por mais essa oportunidade que temos de, como igreja do Senhor, celebrar ao nome dEle, ao nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós separamos o dia de hoje para celebrarmos a Ele. E é muito bom que a gente consiga, mesmo em tempos como o que estamos vivendo, que nós consigamos separar esse tempo para adoração comunitária, congregacional. Então, seja Deus exaltado nessa noite, seja Deus adorado, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, pelas suas famílias. Sei que não tem sido tempo fácil para ninguém, mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos cercado com o seu amor, com a sua graça. Então eu tenho por certo de que a celebração dessa noite irá honrar o nome do Senhor, porque os nossos corações estão ansiosos para que isso aconteça. Os nossos corações estão celebrando já antecipadamente as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a igreja dele, e em especial sobre a Igreja Batista Jardim Caraí, né? Essa igreja da qual nós fazemos parte, essa igreja a qual nós nos ajuntamos, nos aproximamos para fazermos dela a nossa família local, para fazermos dela o nosso lugar de ajuntamento, o nosso lugar de celebração comunitária. Então, eu quero dar a você as boas-vindas, dizer que o Senhor quer receber o teu louvor, a tua adoração, mas não quero ficar somente com os membros da IBJI nesse tempo. Também quero convidar você, que não é membro da nossa igreja ou de qualquer outra igreja, a se juntar a nós nessa noite para adorar ao Senhor. Abra o seu coração, abra o seu ouvido para falar a Deus o que quer e para ouvir de Deus o que Ele quer. Então, que você também seja alcançado por essa mão bendita, por esse amor maravilhoso do Senhor Jesus, onde quer que você esteja. Que Deus nos cubra com bênçãos, com graça nessa noite, e que o nosso coração saia dessa celebração mais fortalecido do que quando entramos. Que ao sairmos dessa celebração, saiamos diferente da maneira como entramos, com mais confiança, com mais alegria, com mais fé, com mais esperança e com mais força para vencermos os desafios que estão diante de nós para a próxima semana. Vamos nos unir agora a Marcela e o Clauber, que estão em casa, para celebrarmos ao Senhor. Mas antes, eu quero orar com você para abençoar a tua noite. Vamos orar? Senhor, eu quero te bendizer por esse dia que o Senhor já tem nos dado. Nós reconhecemos a tua graça, reconhecemos o teu amor e sabemos que o Senhor tem interesse em se relacionar com a gente. É recíproco, o nosso coração também tem interesse em buscar ao Senhor. Não tínhamos antes, mas porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos amou primeiro. Agora o nosso coração responde a esse amor, a esse chamado de amor, e nós estamos aqui com os corações desejosos de falar ao Senhor que nós te amamos em forma de canção e queremos ouvir também do Senhor a partir da tua palavra que será lida e será pregada nessa noite. Eu te peço a tua bênção sobre cada pessoa que está participando dessa celebração de forma online, que o Senhor alcance cada uma delas, onde quer que elas estejam, que a tua boa mão seja sobre cada uma dessas pessoas. É a oração que eu faço, agradecido, com a certeza de que o Senhor está neste lugar e está a nos ouvir. Eu faço essa oração no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, agora teremos esse tempo de adoração através das músicas e eu passo esse tempo agora para a Marcela e para o Cláudio. Que Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Que saudade, pastor Mauro, Fran, toda essa família querida. Que bom estar com você também, que faz parte da nossa igreja, e você que também talvez esteja aí nos visitando, né, virtualmente. Seja bem-vindo, que
possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Vamos, neste momento, celebrar, exaltar o nome do Senhor. Vamos estabelecer um trono de louvor ao Senhor e alimentar o nosso coração de esperança. Vamos fazer assim, com alegria, cantando Ele exaltado. Você sabe essa canção de cor? Coisa boa é louvar ao Senhor, né? Muito bom. Nós vamos continuar cantando e a gente vai dizer que Ele faz um caminho aonde não tem. Ele é a nossa esperança. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus
transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Cante, meu Deus, Deus de milagre, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Cante forte. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és, 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 meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é um Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! O amor de Deus não é medido pela quantidade de vezes que Ele atende o nosso pedido, que Ele supre as expectativas humanas, né? Que Ele supre as nossas vontades, os nossos desejos. O amor de Deus não é medido por isso. Mas o amor de Deus consiste em que Ele é o Deus Emanuel. Ele não te abandonou, Ele não me abandonou. Ele está com a gente em todos os momentos. Aleluia. Em todos os momentos. E que todas as vezes que você chora, Ele chora com você. E todas as vezes que dói em mim, dói nele. E é tão bom saber que o nosso Deus, Ele nos ama de uma forma como mais ninguém ama. Ele nos ama com um amor infinito. E se nessa noite, você que está aí, na sua casa, talvez sozinho, que a presença do nosso Deus, que esse amor invada o teu coração, que esse amor abrace você e que você se sinta com o coração aquecido, com o coração cheio da presença de Deus, que a tua casa receba essa presença, que o teu coração receba a presença de Jesus. Deixa Ele entrar. E tem uma música que a gente vai cantar agora, que fala sobre um lugar onde a gente encontra descanso, aonde a gente encontra segurança. Há um lugar no coração de Deus que quando a gente adentra, o medo vai embora, a dor é aliviada. Você crê assim? Eu creio nesta palavra. Eu quero convidar você a cantar essa canção comigo. Há um lugar. As pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço
abortam, a um lugar onde os seus medos não te dominam, a um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, oh, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Cante isso. Esse lugar é no Senhor, 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 esse lugar é no Senhor. Nós desejamos cada dia mais descansar no Senhor, vivermos cada dia mais um relacionamento íntimo contigo, porque o Senhor deseja que nós nos relacionemos com o Senhor. Ah, Pai, obrigada por esse momento, obrigada, Senhor, por contemplar aqui o nosso coração, por sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau, Pai, e nos leve para um caminho reto. Nos conduza, Senhor, governa a nossa vida, enche o nosso coração da Tua paz, da Tua alegria, Senhor. Restaura-nos, Pai. Renova a nossa fé em Ti. Renova, Senhor. Restaura os nossos sonhos em Ti. Que a gente não deixe de sonhar, que a gente não desista da Tua palavra. Renova a nossa fé em Ti, Senhor. Obrigada pela Tua voz que fala conosco nessa noite. Nós entregamos esse louvor a Ti, Senhor. Esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor. Amém. Aleluia. É tão bom louvar ao Senhor, né? Eu vou te convidar, enquanto a gente estiver cantando essa próxima canção, vai aparecer aí a conta da igreja, anota aí se você ainda não tem anotado. E a gente vai ter um tempo para que você faça agora a sua contribuição no reino, para o reino. Você entregue o seu dízimo, a tua oferta, e nós vamos cantar nesse momento. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vamos juntos. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscita. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Digno é o Senhor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Adorado é o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Amém. Amém. Pastor, deixa eu ler aqui, que estão me passando funções, assim, é difícil a gente ler um monte de coisa ao mesmo tempo. Estão fazendo alguns pedidos de oração, não é isso? O Cleverson está pedindo: orem por minha mãe, que ela está internada no Quintador. Estou com ela agora e vou passar a noite aqui. Vamos orar pela mãe do Cleverson,
Tá bom, irmãos? Vamos nos juntar em oração. A Sheila Santos comentou, né, que ela não é membro da nossa igreja, mas que bom ter você aqui conosco. Que bom, muito bom. Que Deus abençoe a sua vida. Pastor Mauro, com você agora. Bom, então estamos de volta aqui, vamos ver o que Deus tem para nos falar através da leitura e da pregação da palavra dele. E para isso eu quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, vou ler com vocês do versículo 1 ao versículo 10. Na minha versão está dizendo assim, ó: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua grandeza, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém, amém. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela cumpra o papel na nossa vida nessa noite. Bom, queridos, parece que temos sido monotemáticos, né? Ou seja, só estamos tratando de um tema. Não poderia ser diferente. Estamos vivendo um momento histórico único. As nossas gerações, pelo menos nossa e dos nossos pais, nunca experienciaram o que estamos a viver agora. Essa pandemia, essa doença, de fato nos atropelou. A nossa história estava seguindo o seu curso aparentemente normal, com alguns percalços, com alguns deslizes, mas fomos como que abalroados por essa circunstância, por essa epidemia que nos pegou de forma desapercebida, que nos atacou de forma muito violenta e que tem tirado de nós e de muitos de nós a paz, a tranquilidade, para muitos de nós a esperança e para alguns, lamentavelmente, até a própria fé. Muitos têm questionado a ação de Deus no meio dessa pandemia. Há muitas crises de fé nesse tempo em que parece que Deus está ausente do teatro da humanidade, do palco da humanidade. Parece que Deus se ausentou, parece que Deus nos deixou à própria sorte.
Não que sejamos sempre monotemáticos, mas é bom partirmos de uma premissa, é bom partirmos de um ponto. E o ponto que nós temos partido nesses últimos meses para as nossas reflexões, penso de novo, não poderia ser diferente, é exatamente trazermos à tona o assunto dessa pandemia e vermos que como que, sendo humanidade, poderemos dar conta de conviver com isso sem que percamos de vista e de foco a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver, porque sempre tivemos muitas dificuldades, é verdade. Aliás, o lugar onde a gente vive é um lugar de sofrimento, né? Esse mundo, Jesus Cristo diz, esse mundo jaz no maligno. Jesus Cristo disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Então, o lugar onde a gente vive é um lugar de sofrimento. E nós temos passado por muitos sofrimentos, cada um à sua própria maneira, e cada um dentro de um modelo, um molde diferente de problema, mas cada um com o seu, e temos passado, e temos tocado a vida. Mas essa pandemia, de fato, desestabilizou a nossa ordem pessoal, a nossa ordem familiar, já que não podemos ter encontros com os nossos familiares, mexeu na nossa ordem eclesiástica, né? As nossas celebrações não podem mais ser pessoalmente, mexeu com a nossa ordem social, né? As nossas amizades, os nossos relacionamentos sociais tiveram que ser mudados, mexeu com a nossa ordem política, mexeu com a nossa ordem econômica. Então, nós, como civilização, temos sido muito abalados, mas precisamos de palavras de esperança. Precisamos de palavras que possam nos levantar e não nos afundar mais. Já chegam os noticiários televisivos e jornalísticos que temos de nos defrontar diariamente, que já nos fazem entristecer ainda mais. Precisamos de boas novas, precisamos de boa notícia. E para mim, essa porção que eu li é uma das principais da Escritura Sagrada. Essa porção, para mim, eu poderia chamá-la de resumo do plano da salvação de Deus. Eu poderia chamá-la, entre tantos, como alguns chamam de João 3,16, de mini-evangelho, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, assim como aquele texto é chamado de mini-evangelho, eu poderia dizer que aqui também nós temos um resumo da obra da salvação que Deus fez por nós, e eu quero que com essa palavra você tenha o seu coração aquecido para mostrar para você que Deus continua amando a você, amando a nós, e Ele ainda tem um plano para cumprir na minha, na tua vida e na vida da igreja dele. Ele não perdeu o controle da história, ao contrário, a história está totalmente sob o seu controle, Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele entra com providência, Ele entra com respostas. Às vezes temos o silêncio, é verdade, mas o silêncio dele não significa de forma nenhuma inércia ou incapacidade ou impossibilidade dele lidar com as nossas situações. Então, eu penso que essa palavra aqui pode dar para você esperança e alegria. E eu quero trabalhar com você rapidamente alguns pontos. Quando eu falo que isso aqui pode ser o resumo do Evangelho, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, o apóstolo Paulo, do versículo 1 ao versículo 3, ele trata da condição do ser humano antes de Cristo. E por antes de Cristo, precisamos entender que não é só historicamente, ou seja, no ano 1 da era cristã, quem viveu antes e quem viveu depois. Eu falo antes de Cristo, antes do sacrifício de Cristo, antes da pessoa ser recebida por Cristo, antes da pessoa ser acolhida por Cristo, antes da pessoa ser encontrada por Cristo. E aqui ele mostra o estado dessa pessoa antes de Cristo. Essa pessoa, Paulo parece que aponta o dedo primeiro, ele fala assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E ele começa a falar com os gentios. A gente precisa lembrar que a igreja de Éfeso, ela é a igreja gentílica. Então, Paulo está falando com os gentios. Vocês
estavam mortos em suas transgressões e pecados. Mas aí ele segue, né? Nos quais costumavam viver, vocês costumavam viver, quando vocês seguiam a presente ordem deste mundo, e por aí vai. Mas depois ele meio que se incorpora a esse grupo. E quando ele se incorpora a esse grupo, é como se ele levasse a todos os seres humanos junto com ele também, para mostrar, todos nós fazíamos parte dessa cena horrorosa da humanidade, que é o afastamento de Deus. Então, ele meio que se une, aqui no versículo 3, ele fala assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Então, aí ele se inclui, todos nós, e ao se incluir, ele também nos inclui. E eu me lembro da palavra que ele mesmo fala lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, ele fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, ele fala no capítulo 3 de Romanos, não há um justo, não há um sequer, não há um que busque a Deus. Todos igualmente estão perdidos, todos igualmente estão mortos. E ele fala isso aqui no capítulo 2, tanto dos outros quanto dele, e por conseguinte, todos os que se unem a ele nessa proposição dele. Aí ele pinta o pior cenário da humanidade. Qual é? Primeiro, nós andávamos segundo a ordem deste mundo presente. Andar segundo a ordem deste mundo. É como se houvesse um rio, uma correnteza, e nós, porque estamos nela, nós somos levados e não temos como sair dela. Uma correnteza forte, e nós, ao entrarmos nessa correnteza, não saímos mais. Não temos força em nós mesmos para sairmos. Então ele fala, nós andávamos, seguiam a presente ordem deste mundo. E mais, a segunda coisa, e o príncipe do poder do ar. Então, nós não só andávamos segundo a ordem deste mundo, mas andávamos também segundo a ordem do príncipe do poder do ar, ou das potestades do ar. Aqui ele traz uma figura de um ser, né? Alguém que parece que é o gerente de todas essas coisas, alguém que parece que é o administrador dessa era, alguém que parece que é ser o gerente geral do momento histórico que nós vivemos, que é o momento da queda da humanidade. Então, nós andávamos segundo o príncipe do poder do ar e mais, segundo o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, eram pelo menos 3 fatores que nos faziam viver de forma a nos afastarmos de Deus. Primeiro, nós seguíamos o curso desse mundo. Em segundo, nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, e em terceiro, nós andávamos segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Ou seja, estávamos perdidos totalmente. Como que nós vivíamos? Por conta da influência desses seres, dessas esferas espirituais. Primeiro, nós satisfazíamos as vontades da nossa carne. Esse é o primeiro ponto. Nós andávamos tentando satisfazer os desejos da carne, as vontades da carne. Segundo, nós seguíamos os nossos próprios desejos. E terceiro, nós seguíamos os nossos próprios pensamentos. Então, nós éramos meio que autossuficientes, entendíamos tudo o que acontecia e dávamos vazão aos nossos desejos. Então, esse retrato da humanidade é o retrato da falência, é o retrato da corrupção completa e total do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por consequência de tudo isso, a verdade é, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a constatação. Então, esse é o primeiro momento que Paulo trata do plano da salvação, é retratar o estado de miserabilidade do ser humano e da sua total incapacidade de sair dessa situação. Então ele apresenta o antídoto e ele coloca, assim como ele faz lá em Romanos 3, 21, ele faz aqui também, mas Deus. Eu gosto muito dessa expressão, mas Deus. Nós não conseguimos, sabe, meus queridos, minhas queridas, nós não conseguimos nos livrar disso. Mas Paulo fala assim, mas Deus.
Deus entrou nessa situação. Deus entrou na nossa equação. Deus se misturou a nós. Deus desceu até nós. Deus habitou entre nós. E Ele mudou a nossa história. Ele interveio, Ele interferiu. Ele mudou o cenário. Quando Paulo fala, mas Deus, isso nos dá uma esperança muito grande, porque nós sabemos que quando nós não conseguimos sair dos nossos próprios problemas, nós temos a Deus que pode nos tirar. E ele fala, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Eu quero dizer para você que, como eu falei que isso é um resumo do plano da salvação, o primeiro é a nossa condição de pecado e a necessidade de um Salvador. Aí, segundo aspecto que Paulo apresenta é a intervenção de Deus, ou seja, Deus interveio, não nos deixou como estávamos. Agora, o que ele vai falar são algumas coisas que eu quero pontuar com vocês. Primeiro, o que Deus fez? E ele fala aqui, no versículo 4, no versículo 5, ele fala assim, deu-nos vida com Cristo. Deus fez algumas coisas por nós. A primeira coisa que ele fez foi, deu-nos vida. Nós estávamos mortos, lembra lá em cima, né? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós estávamos mortos. O morto por si só, ele não pode ressuscitar a si mesmo. Ele precisa que alguém o ressuscite. Um morto que chega no hospital por alguma situação, ele não pode ressuscitar-se a si mesmo. É necessário que um médico, um cirurgião, enfim, possa ressuscitá-lo. Porque ninguém que está morto tem poder em si. Por quê? Porque ele está morto, está inerte, está sem fôlego, sem vida. Alguém tem que vir de fora e fazê-lo reviver. E Deus fez isso. Primeira coisa que ele fez, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Então, nós ainda estávamos mortos e ele nos deu vida. A segunda coisa que ele fez por nós, Deus nos ressuscitou, versículo 6, com Cristo. A ideia é de não só nos trazer de volta à vida, mas nos trazer de volta a uma nova vida, conforme Paulo fala lá em Romanos 6,4, né? Nós fomos ressuscitados para vivermos em novidade de vida, né? Então, o primeiro aspecto é nos dar vida, mas o segundo aspecto, que é como se fosse um desmembramento e um aprofundamento, é nos dar vida nova, vida de qualidade, vida em abundância. Então, não é só dar vida, mas é ressuscitar, é trazer uma nova vida, uma nova percepção, uma nova visão, uma nova expectativa, uma nova perspectiva. Então, a ressurreição é como que um aprofundamento do primeiro movimento, que foi dar vida. É como se dar vida fosse pegar esse cara que chegou no hospital morto e o médico conseguiu fazer as funções cardiorrespiratórias voltarem a funcionar, mas ele ainda está sem consciência, ele ainda está em coma, mas ele está vivo. Então, basicamente, o que foi feito por ele foi trazer ele à vida. O que é a ressurreição? É como se fosse fazê-lo levantar da cama. É a ideia de levantá-lo, é a ideia de levar para cima. E a terceira coisa que Deus faz por nós e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nos fez assentar. Então, primeiro, Deus nos dá vida. Segundo, ele nos ressuscita. E terceiro, ele nos faz assentar com Cristo nas regiões celestiais. Agora, eu quero chamar você a um detalhe aqui. Não sei se você se deu conta, mas em todo momento ele está assim, ó. Deus nos ressuscitou com Cristo. Versículo 5 ele fala, Deus nos deu vida com Cristo. No 6, Deus nos ressuscitou com Cristo. No 6 ainda, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo.
No versículo 7, no final, ele fala bondade para conosco em Cristo Jesus. No final 10, no versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Isso é muita coisa, é tudo em Cristo, com Cristo. Paulo parece estar sendo muito enfático. Às vezes parece ser cansativo, sabe? Mas eu penso igual a Paulo, a nossa obrigação é falar para vocês que tudo que acontece, acontece em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Sem Cristo não há sentido nenhum a vida e a existência. Cristo é a razão e o objetivo de todas as coisas. Ele é a mola propulsora, ele é o meio que conduz toda a história, é a palavra dele quem sustenta todas as coisas e tudo no final será redundado para a glória do nome dele. Essa é a verdade. O apóstolo Paulo, ele chega a falar aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 1, na parte B, ele fala assim, ó, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Paulo parece que ele sempre reforçava esses temas. O tema da graça, o tema da centralidade de Cristo, isso é condição que é inegável em Paulo. Paulo jamais abriria mão dessas coisas. Então ele repete isso aqui de forma exaustiva. E o que ele faz por nós? Ele nos ressuscita, ele nos dá vida e ele nos faz assentar. Isso aqui é muito parecido com a própria história de Jesus. O que aconteceu com Jesus? Ele ressuscita, ele é elevado ao céu e ele assenta à direita de Deus. Então veja, o que Paulo está falando para nós aqui é que o que Deus fez com Cristo, ele também faz conosco. Aí você pode falar, mas Mauro, você está está indo longe demais com isso. Cristo é Cristo, eu sou eu vou falar para você, não. Nós fomos criados para sermos a imagem e semelhança de Deus e para nos parecermos com Cristo, para que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. E mais, se você voltar no texto que nós lemos, quando ele fala, e ele nos fez assentar, com Cristo nas regiões celestiais, significa dizer o seguinte, Cristo está assentado. Aonde? Cristo, conforme Romanos 8 fala para a gente, Cristo está assentado à direita de Deus e intercede por nós. Estar assentado à direita é estar em posição de autoridade, de governo. Então, Cristo governa toda a terra e ele está assentado à direita de Deus. Ou seja, Cristo está no trono. Quando Paulo fala que nós fomos ressuscitados e ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, significa dizer que nós também estamos assentados com Cristo no trono. O que significa dizer, a grande boa notícia, é que nós fomos retirados da sepultura de onde nós estávamos, do lugar mais profundo que nós estávamos, e fomos levados ao lugar de maior exaltação possível. Nós fomos levados da sepultura ao trono. Não foi no meio do caminho que Deus nos abandonou, não foi na terra que Deus nos abandonou, numa terra caída, mas Deus nos tira da sepultura, da morte que nós próprios cavamos, porque andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o curso desse mundo, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Nós andávamos satisfazendo os desejos da carne, andávamos fazendo os nossos próprios desejos e pensamentos. E nós, por isso, éramos merecedores da ira. Nós cavamos isso. Nós cavamos a nossa sepultura. E o que Deus faz? Tira-nos do mais profundo e nos leva ao que é mais excelso, que é ao seu trono, ao seu próprio trono. E é garantido para nós que nós reinaremos com Cristo. O apóstolo Paulo fala isso aos Coríntios, na primeira carta, quando ele fala, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo, vocês não sabem que vocês vão julgar a causa dos anjos, e para julgar, nós temos que estar em condição, em posição de autoridade, assim como Cristo está, e Paulo fala para nós que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós vimos o que ele fez. Agora eu quero dizer para você como ele fez. Como ele fez? Ele fala, versículo 8 fala para nós. Porque vocês são salvos pela graça por meio da fé. Ou seja, como que ele faz esse movimento em nossa direção? Como que ele faz para nos resgatar da situação de morte que estávamos, para nos levar para a situação de exaltação? Ele faz isso pela graça, única e exclusivamente, mediante a fé.
Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém possa se gloriar e falar, eu estou aqui porque eu consegui. O crente não consegue fazer nada por si só, tudo que é feito por Deus, através de Cristo, por causa da graça e mediante a fé. Então, como que ele fez isso? Como que ele fez o que ele fez? Ele fez por graça. E nós nos apoderamos disso pela fé. E então nós já sabemos o que ele fez, já sabemos como ele fez, agora vamos saber por que ele fez. E aqui Paulo dá para a gente uns sinais. Pelo menos 4 palavras saltam aos olhos que fizeram com que Deus se movesse em nossa direção. A primeira palavra que está no versículo 4 diz assim, ó, todavia Deus que é rico em misericórdia. Bom, misericórdia é uma palavra que é uma junção de 2 palavras, né? Córdia vem do grego cardis, que é coração, né? Cardíaco, né? Cardiologista. Então, córdia vem dessa palavra grega, cardis, coração, e miséria vem dessa palavra mesmo, que tem a ver com miséria, miserabilidade, ou seja, Deus tem um coração voltado para a miséria do homem. O homem não consegue dar conta de si, ele não tem instrumentos por si só para se restabelecer como uma criatura à imagem e semelhança de Deus. Ele precisa de alguém que faça, e alguém que tenha um coração voltado para ele. Então Deus é rico em misericórdia. Ele não só tem misericórdia. Paulo faz questão de falar que ele é rico, e ele é rico a ponto de fazer abundar. Ele é rico a ponto de fazer derramar. Né? Por isso que o Espírito Santo ele foi derramado em Atos 2. Por isso que em Romanos 5, 20, Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque Deus é rico em misericórdia. Ele não tem um pouquinho de misericórdia. Ele não tem uma misericórdia restrita. Ele tem uma misericórdia infinita. E as misericórdias dele se renovam todos os dias e são elas que são a causa de nós não sermos consumidos. Mas tem uma outra palavra que Paulo fala, que mostra para a gente qual foi a motivação de Deus em agir em nossa direção. A outra palavra, ele fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Essa é a palavrazinha, outra palavra-chave, né? O que moveu Deus em nossa direção foi o amor. Né? O amor é uma coisa impressionante. Deus é tido na Escritura, na verdade, com a sua identidade revelada como sendo o próprio amor. Né? O apóstolo João, em uma de suas cartas, fala, porque Deus é amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, naquela ode ao amor, ele fala sobre o amor como sendo o maior de todos os dons. Ao final ele fala assim, permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor, estes 3, mas o maior destes é o amor. Sabe por que Paulo fala que o maior destes 3 é o amor? Porque fé e esperança nós precisamos enquanto estamos aqui. O amor é o único que vai atravessar a eternidade com a gente. Porque na eternidade, para onde nós vamos, nós não precisaremos nem de fé, porque nós já estaremos vendo Deus face a face, e não precisaremos de esperança, porque a esperança já foi cumprida com a vinda do Messias e o arrebatamento da sua igreja. A única coisa que vai restar para nós e que vai ficar para toda a eternidade conosco é o amor. O amor é essa ação de Deus, esse movimento de Deus extraordinário que fez com que ele viesse até o nosso encontro e nos resgatasse no meio dessa lama suja que nós estávamos, fétida, e nos levava a uma condição de miseráveis, a uma condição de totalmente perdidos, mas é esse amor de Deus que faz com que ele venha ao nosso encontro e intervenha na nossa história. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. A outra palavra que me salta aos olhos, que eu vejo que Deus usou como motivação para poder nos alcançar, diz que o texto diz assim, ó, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, versículo 5.
A graça é a outra palavra que Paulo usa para mostrar o que motivou Deus a vir até nós. Então, a primeira é misericórdia, um coração voltado à nossa miséria. Segundo é o amor, é a própria identidade de Deus, que Ele é o próprio amor. Terceiro é a graça, essa graça que vem e nos alcança. E por última palavra, versículo 7, lá no finalzinho, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Essa bondade, né? Certa vez Jesus foi interpelado e falaram para ele assim: bom mestre, o que devo fazer para dar vida eterna? Jesus falou assim: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E aquela palavra de Jesus para falar que Deus é bom, ela é tirada da boca do próprio Senhor da Glória e ela é carregada com toda a força que existe nessa palavra. Nós não sabemos o que é ser bom. Aliás, nós sabemos o que é ser o contrário. Jesus Cristo mesmo fala assim: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Né? Então, nós não somos bons e nem sabemos o que é bondade. Nós temos uma vaga ideia, mas o bom mesmo é Deus. Então, a bondade reside nele. A bondade, em alguns lugares, é chamada de benignidade, é chamada de paciência, é chamada de longanimidade. A bondade tem vários sinônimos, né? Mas aqui é esse movimento que Deus faz pautado na bondade. Então, essas quatro palavrinhas são as que motivaram Deus a vir em nossa direção. Então, nós já vimos quem éramos, o que aconteceu, ou seja, Deus interveio, o que Ele fez, como Ele fez, por que Ele fez. Agora vamos ver para que Ele fez, qual é a finalidade disso tudo. Né? E a finalidade está aqui no versículo 7, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, primeira finalidade de todo esse movimento que Deus fez, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Ele faz todo esse movimento com uma finalidade: mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, para que todos olhem, toda a criação olhe e fala: Deus é bom, digno de todo louvor, digno de toda glória, a sua graça é excelsa e excede todo pensamento, todo entendimento que qualquer criatura possa ter, mesmo as criaturas terrenas, como as celestiais. Nada conseguirá entender, mas tudo dará glória a Deus por causa do seu movimento em relação à sua criação perdida. Então, a primeira finalidade que ele tem é para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. E por fim, o que mais ele faz? A finalidade dele está lá no versículo 10, é um texto belíssimo que diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Deus faz tudo isso por nós, em nós, para que nós andemos nas boas obras que Ele preparou de antemão, para que nós andássemos nelas. As boas obras, nesse caso aqui do versículo 10, ela é ao contrário do versículo 8. O versículo 8 diz assim: vocês foram salvos pela graça, não por obras, para que vocês se gloriem. Mas aqui no 10 ele fala: vocês foram salvos para as boas obras. Ou seja, as boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência da nossa salvação. É a grande expectativa de Deus em relação a nós, que nós façamos as boas obras. Que boas obras são essas? Aquelas que Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Deus tem um plano para mim, para você. No meio dessa confusão, no meio dessa convulsão mundial, muitas vezes o meu e o teu coração fica abalado por conta dessas circunstâncias e não conseguimos pensar direito sobre quem é Deus e quem somos nós no plano de Deus. Mas eu espero que esse texto de Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, mostre para você
que o Deus que te viu quando você estava totalmente sujo, imundo por causa do seu pecado, ele resolveu não fechar os olhos para você e te punir, mas ele resolveu estender a mão, porque ele foi movido pelo amor, um amor que excede a tudo, e um amor que sobreviverá e viverá eternamente. E ele estendeu a mão, te resgatou de onde você não podia sair, porque você estava envolto em uma correnteza que te levava para o inferno. Mas ele, com mão forte, te tira de lá e te faz assentar em lugares celestiais com ele próprio, reinando sobre todas as coisas. E esse Deus que fez tudo isso para mostrar para toda a criação que as riquezas da glória dele devem ser manifestas e devem ser louvadas. Esse mesmo Deus que fez tudo isso e ainda continua fazendo na história da humanidade, com certeza não vai deixar você passar pelo que você está passando de forma a não te contemplar. Ao contrário, ele sabe tudo que você está passando, que você está sentindo, ele não está alheio, nunca esteve, e no momento certo, no momento do seu próprio juízo, quando ele determinar, ele se levantará e ele dará uma ordem e essas coisas terminarão e você estará de novo gozando da graça de Deus, do favor de Deus. Eu sei que quando olhamos para frente, pensamos que parece que não há saída, mas esse Deus daqui de Efésios 2 é o Deus que garante para nós: eu estou no controle de todas as coisas, eu nunca perdi o controle, eu estou cuidando de você como sempre estive e cuidarei até o final, até que o meu propósito seja revelado plenamente. Até lá, saiba que eu estou com você, cuidando de você em todos os detalhes. A tua vida está nas minhas mãos. Se você que nos ouve hoje ainda não teve privilégio de reconhecer que Jesus Cristo é o único capaz de fazer todas essas coisas, eu quero te encorajar a entregar a sua vida ao Senhor nessa noite. Que você saiba que esse plano bendito e maravilhoso está disponível para você também. Não importa o que você tenha feito, o que você tenha passado, o que você esteja vivendo. Tudo isso Deus sabe, mas nada disso é impedimento para Ele estender a mão para você e te salvar onde quer que você esteja. O apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É noite de invocar o nome do Senhor, porque Ele está disponível, Ele está com a mão estendida e Ele pode intervir. Ele pode intervir porque Ele tem motivações próprias e puras para isso. A motivação dele é a misericórdia, é o amor, é a graça e a bondade. O objetivo dele é fazer o nome dele ser exaltado e fazer você andar em boas obras. E o meio que ele vai utilizar para fazer isso não é por causa do que você faz ou porque você deixa de fazer, mas é por causa do que ele faz e por causa do que ele é. E ele é amor, ele é bom e ele quer te salvar, e provando que ele quer te salvar, ele enviou o seu filho para morrer no teu lugar, para que você não precisasse pagar a conta, mas ele pagou a conta e pendurou a conta na cruz do Calvário. E ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu te redimi, eu te resgatei, vem para mim, eu te amo, e eu quero você do meu lado, assentado com meu filho nas regiões celestiais. Eu espero que essa palavra te dê ânimo, te dê graça para você vencer mais essa semana de muitos obstáculos que ainda virão. Mas o Deus de toda graça está contigo. Que Deus te abençoe. Me
mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando só pra te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, Jesus. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor, Jesus. Me envolver em teus braços, sentir teu calor, Jesus. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu Pastor. Bom, gente, então estamos de volta, estamos caminhando para o fim da nossa celebração. Eu quero lembrar você para durante a semana você orar pelos nossos enfermos, pelos nossos queridos. São muitos da nossa igreja, de familiares de gente da nossa igreja que estão carecendo das nossas orações. Então quero conclamar você a orar pelos que estão enfermos, orar por aqueles que estão enlutados. Alguns conhecidos, alguns irmãos têm perdido gente tanto para a Covid-19 quanto para outras enfermidades. Então, eu quero encorajá-los a continuar orando pelos enlutados, pela saúde dos que estão enfermos, tanto em hospital quanto em casa. Orar pela manutenção da fé no coração dos nossos irmãos. São tantos os motivos, eu quero encorajá-los a fazer isso durante a semana. Já iniciamos o nosso trabalho de contato de pequenos grupos com pessoas através das reuniões virtuais. A qualquer momento você também vai receber um convite, vai receber uma ligação. Então nós estamos avançando nisso. Algumas pessoas têm dado reporte, tem sido bom. E você também vai ser alcançado, com certeza, por esse projeto na nossa igreja. Eu quero orar por você agora, entregar essa semana nas tuas mãos, pedindo que Deus cuide de você e de seus queridos, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela noite, pela celebração que fizemos ao Senhor. Te pedimos que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas orações, as súplicas, as ações de graças no teu trono de graça, porque tudo o que fazemos, o fazemos de coração. Somos falhos, é verdade, temos pecado, é verdade, mas nós colocamos tudo isso diante do Senhor. Te pedimos perdão por todas essas falhas e pecados e entregamos ao Senhor aquilo que nós temos, que é um coração que te louva e lábios que confessam o teu nome. Receba a adoração, seja engrandecido, dá-nos, Pai, uma semana com a tua provisão,
na tua presença, debaixo da tua mão forte. É a oração que te fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana.